aula, tá? E é um processo, gente, que autotrófico também, né? Então, esses seres que vão fazer essa quimiossíntese, elas conseguem produzir matéria orgânica, a sua própria matéria orgânica, o seu próprio composto orgânico, né? A gente está acostumado de falar que o que é um ser autotrófico ou autótrofo? Produz o próprio alimento. Eu acho que a gente já pode mudar o discurso. Falar que um ser autotrófico é aquele que produz o seu próprio composto orgânico, tá? Igual na fotossíntese, a planta pega a luz do sol e transforma aquilo em glicose. Então ela consegue produzir o seu próprio composto orgânico, né? É o seu próprio alimento, né? Que não está errado, mas um composto orgânico, a gente taca isso lá num pisme e a gente consegue, se bem que não cai isso no pisme, mas quando uma questão aberta, a gente sai na frente, tá? Produção de composto orgânico só que na quimiossíntese não tem participação da luz do sol, tá? Esses seres não produzem composto orgânico pela luz do sol, eles produzem pela oxidação de um composto inorgânico, tá? Sem presença de luz, realizado por arqueias, que é aquelas bactérias mais primitivas, e as bactérias. 3 grupos principais: sulfobactérias, nitrobactérias e ferrobactérias. As sulfobactérias, elas vão produzir composto orgânico a partir da oxidação de compostos à base de enxofre, tá? As nitrobactérias vão produzir matéria orgânica a partir de compostos à base de nitrogênio. E as ferrobactérias, elas vão produzir compostos orgânicos a partir da oxidação de compostos à base de ferro, tá? A quimiossíntese, gente, ela acontece em 2 etapas. O que acontece? Elas pegam uma matéria inorgânica, vamos supor, o ferro. Vocês já viram, às vezes, uma barra de ferro no quintal da casa de vocês, que ele fica enferrujado e dentro dele fica até meio... cresce um material amarronzado, meio vermelho, que às vezes sai até um líquido assim com cheiro ruim, que aquele ferro fica ali muito tempo enferrujado. Vocês já viram isso assim? Já. Aquilo ali é presença de ferrobactérias, que elas estão tirando o composto orgânico delas, elas estão produzindo a glicose delas a partir da oxidação daquela barra de ferro que está ali, né, na chuva. Então tem a presença de água que ela precisa, na presença de oxigênio, né, já que ela vai fazer oxidação, ela precisa de oxigênio ali. Então ela oxida esse pedaço de ferro, né? E o que vai gerar? Vai gerar um ferro oxidado, né? Aquele ferro amarronzado lá, né? Que a gente vê é um pedaço de ferro oxidado. Só que nesse processo de transformar o ferro em ferro oxidado é produzido ATP e NADPH, tá? Esse ATP e NADPH vai ser utilizado por essas bactérias agora, que elas vão utilizar água e vão utilizar gás carbônico, tá? Então elas vão pegar gás carbônico do ambiente junto com a água, vai pegar essa energia que foi produzida nesse processo de oxidação e vai transformar em glicose, né? Já que a glicose precisa de carbono, ela vai precisar de gás carbônico, né? A glicose é uma molécula altamente energética. De onde vem essa energia? Da oxidação, tá? Beleza, gente? Tranquilo? Sim. Esse processo de quimiossíntese, gente, ele é muito importante no processo no ciclo do nitrogênio. Vocês já estudaram isso em ecologia, o ciclo do nitrogênio? Não. Não? Não ou já? Já. Aí vocês lembram que o nosso corpo ele precisa de nitrogênio para produzir nossas bases nitrogenadas lá do DNA, para produzir as nossas proteínas, que são aminoácidos. O amino é nitrogênio, só que a gente não consegue pegar esse nitrogênio do ambiente, né? Então a gente precisa que está na alimentação. Então vai todo esse ciclo do nitrogênio que vai para o solo, as plantas precisam fixar esses nitrogênios que vão para a planta. Então todo esse ciclo aí do nitrogênio no ambiente. Só que uma das etapas do ciclo do nitrogênio é a transformação de nitrito em nitrato. Lembra disso? Sim.
Quem faz essa transformação de nitrito em nitrato são bactérias nitrificantes, são nitrobactérias, que elas vão fazer quimiossíntese. O que elas vão fazer? Essas bactérias elas vão pegar o nitrito, elas vão oxidar esse nitrito, transformar ele em nitrato, e a energia liberada nesse processo de oxidação, essas bactérias vão utilizar para produzir glicose para elas. Tá? Então essas nitrobactérias quimiosintetizantes, elas são muito importantes no processo de fixação do nitrogênio. Eu só quis lembrar isso para vocês linkarem essas duas matérias. Tá? Então a reação de nitratação, ela transforma o nitrito, né, em nitrato. E acontece na presença de oxigênio, porque é um processo de oxidação, então libera energia para a bactéria fazer quimiossíntese, pegar o gás carbônico e transformar em glicose para ela. Tá? Então, falamos da nitrobactéria, as ferrobactérias, então, são aquelas que estão lá no pedaço de ferro, fazendo esse processo de oxidação e gerando energia para elas produzirem a glicose delas. Sulfobactérias são bactérias principalmente que estão naquelas fontes termais lá no fundo dos oceanos, né? Quando tem aquelas fontes termais, aquelas águas quentes lá, se você chegar perto dessas fontes termais, você vai sentir um cheiro muito forte de enxofre, tá? São sulfobactérias que estão pegando esses compostos, oxidando esse enxofre e utilizando isso para produzir energia, produzir glicose, e vivem em simbiose com alguns organismos que estão lá embaixo que precisam dessa energia para sobreviver, tá? Só lembrando então que esses compostos orgânicos produzidos, essa glicose produzida, ela vai ser utilizada para gerar mais energia para essas bactérias, para esses organismos, né? Porque pensem comigo então, vamos supor uma ferrobactéria, ela oxida o ferro e ela produz ATP. Ela poderia parar por ali, né? Só no processo de oxidação ela já está produzindo ATP. Mas se ela pega esse ATP com gás carbônico e produz uma glicose e depois ela quebra essa glicose, ela libera muito mais energia do que se ela ficasse só com esse ATP da oxidação.